Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Professor? Sim. Sim. Então, vamos lá. Gente, hoje a gente vai começar efetivamente na química orgânica. Vamos ver aí os conceitos preliminares que nós vamos trabalhar ao longo de todo o semestre, tá? Se não entender alguma coisa, por favor, pede para parar que eu repito, tá bom? Mas eu acho que hoje não teremos muito problema, não. Vamos em frente, então vamos lá. Então, hoje são os princípios fundamentais, é a primeira base tecnológica lá do currículo de vocês. A gente vai entender o que é um elemento organógeno, alguns conceitos, né? O conceito principal, o que eu defino como um composto orgânico e um composto inorgânico. E vai entrar na parte de cadeias carbônicas, tá? Então, vamos lá. Os princípios fundamentais, né? O primeiro dele, o que é um elemento organógeno? Para a gente entender, a gente volta lá em 1784 com Lavoisier, químico francês, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre ele, né? Ele demonstrou que os compostos orgânicos de origem animal e vegetal têm carbono, hidrogênio e muitas vezes elementos como nitrogênio, oxigênio, né, enxofre e etc. Porque até então eles acreditavam que um composto orgânico era formado só de carbono e hidrogênio, mas ele mostrou que não, né? Esses elementos ele chamou de elementos organógenos, que significa elementos formadores de compostos orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Nessa época, eles acreditavam que os compostos orgânicos eles tinham origem de algo vivo, né? Vinham de animais, de seres vivos, tá? Era a teoria lá da força vital, da célula vital. Hoje a gente já sabe que não, né? Hoje a gente sabe que além de carbono, nitrogênio e oxigênio, os compostos orgânicos podem ter flúor, cloro, iodo, enxofre na sua composição. Mas essa definição para elemento organógeno continua sendo essa, tá? São elementos formadores de compostos orgânicos. Então, a classificação entre substâncias inorgânicas e orgânicas ocorreu lá na metade do século XVIII. Como eu falei, eles acreditavam que substâncias oriundas de seres vivos, né, eram orgânicas, eram substâncias orgânicas. E as provenientes de minerais, né, sem vida, ou seja, a origem deles era de algo sem vida, eram as substâncias inorgânicas. Deixa eu colocar minha amiguinha aqui. Foi nessa época que surgiu um sueco chamado Bergman, que introduziu o vocabulário à expressão química orgânica. Só um pouquinho de história, né? Aí veio o químico Berzelius, que acreditava que a preparação de substâncias orgânicas só, como eu falei, né? Só era possível a partir de ser vivo. Para ele, eu não consigo sintetizar algo orgânico no laboratório. Eu tenho que ter a interferência de algo vivo. Era a teoria da força vital. Mas aí veio um alemão, né, esse cara bonito aí com topete, em 1828, conseguiu preparar a ureia, um composto orgânico, em laboratório. Ele pegou uma substância chamada de cianato de amônio, que é um composto inorgânico, sem célula viva, e a partir dele ele conseguiu sintetizar a ureia dentro do laboratório, né? Então tá aqui, ó, cianato de amônio, algo inorgânico, ele simplesmente aqueceu, né? E com o produto final ele teve aí a ureia, que é uma substância orgânica. Onde a gente encontra a ureia? Vamos ver quem sabe. Alguém sabe onde é possível encontrar a ureia?
A senhora diz algum produto que é aplicado através da ureia? Onde você consegue encontrar a ureia? Na urina, professora? Muito bem, na urina, né? Na nossa urina a gente consegue encontrar a ureia, né? Muito bem. Então, né, como ele conseguiu sintetizar lá a ureia, que é um composto orgânico, no laboratório, e ele não usou nada vivo, né? Não pegou um bichinho, matou, extraiu, de jeito nenhum, simplesmente aqueceu, né, um reagente totalmente inorgânico. Então ele acabou com a teoria da força vital e a partir daí ela foi desconsiderada, né? Embora seja possível preparar substâncias orgânicas sem a presença da célula viva, a classificação de composto orgânico e inorgânico se manteve. Só o conceito que mudou. Hoje a gente sabe que vários compostos orgânicos podem ser sintetizados aí no laboratório, né? Quem pode me dar um exemplo de um composto orgânico que vocês têm em casa e que é sintetizado no laboratório? Tenho certeza que todo mundo tem algo em casa. Faz parte do nosso dia a dia. Bem, pessoal? Vamos lá, gente. Vocês estão assistindo a aula através do quê? O que vocês estão usando para assistir a minha aula hoje? Um computador, um celular. Computador, um celular, muito bem. A maior parte do computador ou do celular é produzido do quê? Vamos, gente, arrisquem. Cobre? Não. Cobre? Não. Vamos, gente. A tecla do seu computador lá é feita do quê? Plástico? Plástico, muito bem, né? O plástico é um composto orgânico que é sintetizado lá no laboratório, né? São os polímeros, não são? Hein? Então, hoje a gente sabe que tem muita coisa que pode ser produzida dentro do laboratório que eu não preciso de uma célula viva, né? Para poder fabricar, certo? Vamos lá. Então, hoje os compostos orgânicos, ou nós chamamos de moléculas orgânicas, são substâncias que contêm na sua estrutura carbono e hidrogênios ligados diretamente. Então, eu olho uma estrutura lá de um composto orgânico. Eu vejo que eu tenho um átomo de carbono e um hidrogênio ligados diretamente, existe uma ligação entre eles, eu classifico eles como composto orgânico, tá? É lógico que são estruturas que podem conter outros átomos, e a maioria vai conter, né? Mas, se eu tenho pelo menos um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio ligado diretamente, eu tenho um composto orgânico, tá bom? Já os inorgânicos aí são formados pelos demais elementos, né? E por isso, e por compostos de carbono que tenham uma origem mineral, como carbonato de cálcio, né? Presente no mármore, o diamante, a grafita, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. Todos eles entram na categoria dos inorgânicos. Alguma pergunta até aqui, gente? Não, tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Então aqui eu tenho dois exemplos. O primeiro deles aqui, o transcloro 2-cloro 2-buteno,
ele é um composto orgânico. Por quê? Se eu olhar para ele, ó, ele vai ter uma ligação aqui, carbono e hidrogênio. Esse carbono aqui também está ligado a 3 átomos de hidrogênio, que estão representados aqui, certo? Esse outro carbono também tem 3 hidrogênios ligados diretamente nele. Ah, professora, mas eu tenho cloro, não tem problema. Eu tenho a condição carbono e hidrogênio que classifica ele como composto orgânico, tá? Já o outro aqui, ó, eu até tenho hidrogênio, mas eu não tenho carbono. Esse átomo aqui é o cloro, né? É a cisplatina. Então, ele entra na categoria dos inorgânicos. Ok? Tranquilo, gente? Vamos ver se está tranquilo mesmo. E esse cara aqui, como é que eu classifico ele? Orgânico ou inorgânico? Inorgânico. Por quê? Porque não tem um carbono ligado diretamente ao oxigênio. Ao hidrogênio, né? Carbono e oxigênio eu tenho. Isso, desculpa. Isso, muito bom. Parabéns, viu? Então, ele é um ácido que entra na categoria dos inorgânicos. Porque, como a minha colega falou, eu não tenho uma ligação direta entre o carbono e o hidrogênio, tá? Embora eu tenha a presença dos dois, ó, na estrutura, mas ele não existe uma ligação direta entre eles. Então, ele entra na categoria dos ácidos inorgânicos. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Ó, os átomos de hidrogênio presentes na molécula não estão diretamente ligados ao átomo de carbono. Então, portanto, né, existem alguns compostos que são inorgânicos, mas que apresentam na estrutura carbono e hidrogênio. A gente só tem que ficar atento se existe uma ligação entre eles. A exceção é o ácido cianídrico, que eu tenho uma ligação aqui entre o hidrogênio e o carbono, mas ele entra na categoria dos inorgânicos, tá? Hoje a gente tem os compostos orgânicos naturais, que são álcools, açúcares, proteínas, lipídios, vitaminas, enzimas, o petróleo, óleo, gordura, né? Todos eles entram na categoria dos naturais, né? Porque são extraídos aí diretamente da natureza, tá? Já os artificiais ou sintéticos, plástico, medicamento, cosmético, detergente, produto de limpeza, papel, borracha, tinta, produto de higiene, pesticida, alguns fertilizantes agrícolas, fibras têxteis. Que mais, gente? Tem mais alguma coisa? Vixe, a gente tem muita coisa por aí, né? Que é orgânica e é sintetizada lá no laboratório. Então, a gente consegue perceber que aquela teoria da força vital lá estava furada mesmo, né? Tudo bem até aqui? Professora, Oi. alguns alimentos industrializados pode ser considerado composto orgânico sintético? Sim, pode sim. Obrigada. Alguns sim. Mais alguém? Então, vamos lá. Aqui tem 2 exemplos, vamos ver. O cloroforme, gente. Ele é orgânico ou inorgânico? Orgânico. Porque, né, embora eu tenha 3 átomos de cloro aqui, mas eu tenho, né, o hidrogênio aqui que mantém a minha característica, né? E a acetonitrila? Orgânico? Orgânico. Isso, muito bem. Porque eu tenho os 3 hidrogênios aqui ligadinhos no carbono, né?
que dão essa condição. Então, os dois aí entram na categoria de orgânico. Tá joia, gente. Muito bom. E aqui, coloquei um exercício para a gente fazer junto. Vamos ver se o povo entendeu mesmo. O primeiro aqui, ó. Hidróxido de sódio, soda cáustica. E aí? Inorgânico. 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 Ó, joia. Muito bem. Esse aqui, é o nosso amigo metano aí, né? Poluente. Orgânico. Orgânico. Ó, joia, show de bola. E esse aqui, cloreto de sódio, sal. Inorgânico. Inorgânico. Bom. E esse aqui, o etanol. Orgânico. Orgânico. Tranquilo. E esse aqui, Orgânico. Orgânico. muito bom. E esse aqui? Inorgânico. 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 Inorgânico, muito bem. É o dióxido de carbono, né? Ele é considerado um gás inorgânico porque ele não tem a presença do hidrogênio ali, só o carbono. Muito bem. Show de bola, hein, gente? Muito legal. Parabéns, viu? Vamos lá. Como identificar, então, se eu tenho um composto orgânico, né? Alguém passou pelo laboratório e deixou alguma coisa lá. Bom, se eu tenho a estrutura, né? Fácil. Olho para ela e veja, se eu tenho carbono e hidrogênio ligado diretamente, é orgânico, né? Os constituintes, os hidrocarbonetos, né? São os constituintes do petróleo, eles apresentam exclusivamente esses dois elementos. Então, se ele é um derivado do petróleo, provavelmente ele é um composto orgânico também, né? Mas e se eu não tenho essas informações, né? Na prática, como é que eu identifico? Né? Coloquei dois exemplos bem básicos mesmo, é lógico que a gente tem vários outros métodos e equipamentos que possam identificar para a gente se ele é orgânico, inorgânico, quantos átomos de carbono eu tenho, quantos átomos de hidrogênio eu tenho naquela estrutura. Mas se eu não tenho nada disso em mãos, né? Como é que eu faço? Então, coloquei dois exemplos bem facilzinho aí. O carbono, ele pode ser identificado com o auxílio de um desidratante, como um ácido sulfúrico, né, concentrado, um ácido forte. Coloco lá um pouquinho, né, e observo se acontece alguma reação. Reação de combustão, né, pobre em oxigênio, né, peguei lá e provoco a combustão, né. Se acontecer a presença de fuligem como resultado, é prova de que eu tenho carbono. Todo mundo sabe o que é fuligem? Nós aqui que moramos em Jundiaí sofremos com ela, né? O que é fuligem, gente? Quem sabe? Aquele negocinho preto que sai quando queima. Isso mesmo. Aquele negocinho preto, bem fininho, que a gente toca e se desmancha, né? Tá queimando a serra, às vezes cai um monte no quintal, não é verdade? Aquilo é fuligem. Aquele pozinho preto que sai do escapamento do carro, né? É fuligem. Então, eu peguei, né, uma amostra do material, coloquei lá num cadinho de porcelana, provoquei a combustão. Se eu percebo que ele deixou, né, depois que termina a queima, deixou aquele pozinho preto ali, é sinal que eu tenho a presença do carbono. Então, é 60% de chance de eu ter um composto orgânico ali, tá? Pelo teste de chama também, queima lá um pouquinho, vejo que ficou meio pretinho, né? Escuro. É sinal que tem a prova de carbono naquela substância, tá? Até quando a gente queima papel, como é que fica a borda do papel quando o fogo apaga? Preta. Preta. Por quê? O papel tem o quê? Carbono. Carbono.
Carbono, muito bem, né? Aquela borda preta no papel, ou quando terminou de queimar, ficou aquele pó preto ali, é sinal que tinha carbono ali no meio, tá? Já o hidrogênio e o oxigênio, né, eu identifico sobre a forma de água. Ai, como assim, né? A decomposição do composto orgânico, ela vai gerar como resíduo carbono e água, né? Ou dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, ou só o carbono e água. O carbono eu já identifiquei porque ficou preto. E a água, né? Como é que eu identifico? Eu tenho um papel que a gente chama de cloreto de cobalto, né? Então, esse cloreto de cobalto, na presença de água, ele muda de cor. Então, peguei, já identifiquei o carbono, porque o meu cadinho lá ficou preto. Agora, eu vou ver se tem água ali no meio. O que que eu faço? Coloco esse papelzinho lá. Se ele mudar de cor, né? Vamos ver aqui, ó. Tenho água. Se não, não tenho água, tá? Então, eu coloco o papel lá, né? A gente fala que ele hidratou, absorveu a água do meio. Ele vai mudar, ficou rosa. Então, eu já tinha identificado o carbono, agora identifiquei água, né? Água tem o quê? Hidrogênio e oxigênio. Então, meu composto era orgânico? Sim ou não? Sim. Sim, era. Achei o carbono, achei o hidrogênio, achei o oxigênio. Nossa, 99% de chance dele ser orgânico. Agora, se a gente fala que ele é anidro, ou seja, não tem água, né? Ele ficou azul, então eu tinha o carbono, mas o restante ali eu não tenho. Provavelmente eu não tenho um composto orgânico, tá? Deu para entender? Hidratado, hidratar, né? Hidratar vem de água, né? Então ficou rosa. Anidro, sem água, ficou azul, tá bom? Vamos ver se quando a gente voltar para a escola, a gente consegue fazer uma prática desse tipo lá, tá bom, gente? Alguma Professora, dúvida? Oi, pode falar. eu só queria entender como que o cloreto de cobalto, o que que o cloreto de cobalto age para ele ficar rosa ou azul? Quer dizer, como que faz para ele reagir ao hidrogênio ou oxigênio? Quando ele absorve a água, o que que vai acontecer com ele? Isso vocês vão aprender mais com o George. Ele vai dissociar, e nessa dissociação, ele vai mudar de cor. Entendeu? Vai formar cobalto 2+, mais 2 cloro menos. Não é que ele vai reagir Tá. com a água, ele vai sofrer dissociação. Ah, não, agora eu entendi. Entendeu? Uhum. E se não tiver Professor. água lá, não vai acontecer nada. Ele continua sendo azul. Professora, eu não entendi. Quando você queima um composto orgânico, daí se ele ficar com aquela bordinha preta, eu já sei que tem carbono. E aí, Isso. para eu saber que tem hidrogênio, ele vai soltar água, é isso? Quando um composto orgânico ele queima, sofre combustão, ele vai formar. Ele pode formar dióxido de carbono, que é o CO2, mais água, ou ele pode formar monóxido de carbono, que é CO mais água, ou ele pode formar carbono mais água. Um desses três ele vai formar. Vai depender da quantidade de oxigênio que você usou na queima. Entendeu? Você já identificou o carbono. Agora você vai identificar se tem água ou não. Se tiver, você formou carbono mais água. Então era um composto orgânico. Deu para entender? Ah, Sim ou não? entendi. Obrigada. Tem certeza? Sim, se eu queimar o composto orgânico, aí vai formar. Se formar água é porque ele é orgânico, é isso? Isso. Ó, quando você queima o etanol, por exemplo, o etanol CH3, CH. É um composto orgânico, certo? Você queimou, provocou a reação.
né? Aqui em cima a gente coloca oxigênio para mostrar que é uma A. É que aqui não vou conseguir agora. Mas aqui a gente representa o oxigênio, que é para mostrar que sofreu combustão. Um composto desse tipo sempre vai formar, dependendo da quantidade de oxigênio que você tem, CO2 mais água. Professora, Oi. por isso então no escapamento de carro, além de sair a fuligem, parece que solta umas gotinhas de água? Isso mesmo. Por causa disso entendi. mesmo. Eu não sei o que está acontecendo aqui que eu não consigo botar o oxigênio. Pronto. Tá vendo? Vai formar isso aqui, certo? Sim. Sim, né? Ou, né? Pode ser que forme isso. O que eu vou formar ali vai depender da quantidade de oxigênio que eu tenho. Ó. Se eu tenho muito oxigênio, eu vou formar isso aqui. Se eu tenho pouco, assim, digamos, metade, eu vou formar isso. Se eu tenho muito pouco, eu formo isso. De qualquer maneira, eu tenho carbono aqui, não é? Aquela fuligem preta já me mostrou que eu tenho um desses três aqui, ok? Só que para ser orgânico, eu preciso achar o hidrogênio também, não é? Então, eu acho o hidrogênio como? Na forma de água, ok? Ó. Aí eu uso papel, né? Esse aqui. Aí eu venho para o papel de cloreto de cobalto. Na presença de água, ele vai ficar rosa. Então, se ele mudou de cor, tinha água. Se tinha água, o meu composto tinha o quê? Hidrogênio, não é? Se não tinha água, eu não tinha a presença do hidrogênio aqui no meio. É isso que acontece. Deu para entender agora? Professora, Oi. é o papel que tem o cloreto, agora eu esqueci como a senhora falou. Cloreto É de o papel, cobalto, isso mesmo, papel. isso é o papel Papel que de tem? cloreto de cobalto, sim. Então, tipo, quando for Se- mergulhar ele no etanol, aí ele vai ficar rosa. Não, não, não. Você não vai mergulhar ele no etanol. Você vai pegar o resíduo da sua queima. Tá, entendi. Você vai testar a sua queima. No etanol, não, de jeito nenhum. Deixa eu explicar de uma outra maneira então, gente. Eu acho que eu acabei confundindo. Para você verificar se você tinha um composto orgânico, você vai provocar alguma reação química. Entendeu? Então, você vai pegar e vai provocar uma reação que nós chamamos de combustão, que é a queima. Tá? Tocou fogo lá, queimou. Quando o fogo apagou, você vai pegar o que sobrou e vai fazer o teste. Um deles é o visual. Ficou alguma mancha preta? Ficou. Então, eu tinha o carbono, né? Agora, se eu tinha o carbono, eu vou procurar o hidrogênio. Como é que eu acho o hidrogênio? Olha o resultado da minha reação aqui, ó. Na forma de água. Então, eu vou procurar alguma coisa que reaja com a água. O quê? Essa fitinha aqui, que nós chamamos de cloreto de cobalto. Ah, mas eu não tenho a fita, né? O que eu posso fazer? Pega um papel, né? Tem esse reagente. Existe o reagente, né? Molha lá no reagente, tá? Espera secar e aí coloca em contato com o seu resíduo. Porque depois que queimou, isso aqui você não tem mais, ó. Você vai ter lá no seu recipiente só isso daqui. Aí você coloca lá. Se ele mudar de cor, tinha água. Se ele não mudar, não tinha. Se não tinha água, eu não tinha o hidrogênio lá na minha estrutura. E se eu não tinha o hidrogênio, eu não tinha um composto orgânico. Ficou claro agora, gente?
Senão eu vejo uma outra maneira de explicar. Ô, professora, Oi. é obrigatório um composto orgânico ter oxigênio também? Não, o oxigênio não. A Então, gente viu aqui, ó. Aqui eu não tenho oxigênio, ó. Então, como que a gente vai descobrir se ele tem hidrogênio se não vai ter água? Porque para fazer água precisa do oxigênio, não é? Isso mesmo. Aí não vai ter como descobrir. Então, isso é um tipo de teste, entendeu? Se ele já der positivo para você, é sinal que ele tinha o hidrogênio e o oxigênio. Você já pode parar, já descobriu. Já pode dizer, olha, isso aqui é uma substância orgânica. Agora, se ele der azul, né? Aí você vai procurar outro tipo de teste para descartar totalmente a possibilidade dele ser um composto orgânico. Esse é só um exemplo, é um tipo de ensaio que você pode fazer, mas tem muitos outros que vocês vão aprender aí ao longo do semestre, tá? Tá bom, obrigada. Deu para entender? Deu sim. Se você tiver a sorte dele dar rosa, putz, já acabou. Já fez, já descobriu, né? Agora você vai procurar testes para saber o que é aquilo ali. Se é um álcool, se é uma acetona, se é um éter. Já pode procurar testes específicos, entendeu? Que nós vamos aprender aí ao longo do semestre. Esse é só um exemplo, só. Nossa, tem muitos outros que vocês vão ver. Mais alguém? É isso aí, gente. Tem que participar. Não entendeu, tem que falar. Posso continuar? Tá tranquilo? Pode continuar. Então, vamos em frente. Aí a gente entra nas cadeias carbônicas, né? Vamos ver o que é uma cadeia carbônica. A gente já sabe o que é um composto orgânico, não é? Vamos entender o que é uma cadeia, então. O átomo de carbono, ele possui uma propriedade que nós chamamos de tetravalência. O que é essa tetravalência? É a capacidade que ele tem de fazer 4 ligações, né? Ele vai fazer 4 ligações com outros átomos, algumas ligações ele pode fazer com outro átomo de carbono, enfim. Essa característica dele de fazer 4 ligações, e ele vai fazer para ele ficar um átomo estável, dá a ele a propriedade de montar um número muito grande de estrutura com configurações, nossa, muito diferentes, né? Só aqui olhando a aula a gente já viu aí algumas delas, né? A acetonitrila, ela não é igual ao cloroformo, não é? O que mais que a gente viu aqui? Essa trans 2-cloro-2-buteno, né? O metano, que a gente viu. Então, ele não é igual. Por que que não é igual? Porque eles possuem cadeias orgânicas diferentes, né? Então, essas estruturas nós chamamos de cadeias carbônicas, tá? Então, o conjunto de átomos que compõem uma molécula orgânica, nós chamamos de cadeias carbônicas. E existe um número muito grande de cadeias, né? Na natureza, no laboratório, a gente encontra um número enorme de estruturas de cadeias carbônicas, tá? Por que tanto assim? Justamente por causa dessa propriedade que o carbono tem de fazer as 4 ligações, tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui a gente tem uns exemplos. Propano, eu tenho butanona, 3-metil-buteno, tá vendo? São estruturas orgânicas. Esse aqui tem o oxigênio, os outros são formados só de carbono e hidrogênio. Todas representam cadeias carbônicas diferentes, produtos diferentes, compostos diferentes, tá? Então, essa estrutura aqui é uma cadeia carbônica, essa aqui é outra, essa aqui é outra, ok? Então, aí sobre o carbono, por que que ele tem essa propriedade, né? Por que que ele é tetravalente?
Vocês já aprenderam sobre configuração eletrônica? A gente está vendo na aula de TMI. Ah, com George, né? Então, eu vou falar só por cima, né? Se a gente for olhar a distribuição eletrônica aqui do carbono, na última camada, ele tem 4 elétrons, né? E aí tem aquela regra do octeto que ele precisa completar até formar os 8, não é isso? Então, para mim chegar nos 8, eu preciso de quanto? Eu já tenho 4. Quanto eu preciso? Hein, gente? 4. Preciso de 4, isso mesmo, né? Então, é a tetravalência do carbono, né? As 4 ligações que ele precisa fazer para se tornar estável dentro da estrutura. E ele vai fazer, tá? Vamos lá. Agora a gente entra dentro da parte de representação, né? Como eu represento uma cadeia? Como é que eu faço aquela fórmula bonitinha, aquela estrutura, né? Como é que eu faço para desenhar no caderno, né? Eu tenho 4 tipos de representações. A fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural condensada, fórmula de linha e a fórmula molecular. Agora a gente vai ver cada uma delas e vai começar a aprender a desenhar uma estrutura orgânica, tá? A primeira é a estrutural plana, né? Foi proposta por um cientista chamado Kekulé, 1829 a 1896, que propôs, né, da gente representar as ligações entre os átomos da cadeia carbônica de uma maneira simples, né? Porque até então o pessoal usava aquela estrutura de Lewis, onde a gente representava as ligações por bolinhas, né? Cada bolinha era uma ligação. Mas a gente sabe que as estruturas orgânicas, elas são grandes. A gente tem os polímeros, que têm aí estruturas com 100, 200 átomos de carbono. Como ficar fazendo tanta bolinha, né? Só em volta do carbono aí que faz 4 ligações. Então, ele propôs a gente substituir aquelas bolinhas, né? Por um único traço. Então, um único traço, um risquinho lá, já representa uma ligação. E foi aceita, né? E aí foi chamada de fórmula estrutural plana, onde a gente representa as ligações covalentes entre o carbono e outro átomo por um simples traço. Então, aqui a gente tem, ó, coloquei 2 exemplos para vocês. Então, cada tracinho desse aqui representa uma ligação. Uma ligação entre o carbono e o hidrogênio. Outra ligação, outra. Professora, você falou que o carbono faz 4. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Gente, o hidrogênio, ele faz só uma ligação, tá bom? Aqui eu tenho uma outra fórmula estrutural de um outro composto, tá vendo? O carbono sempre vai ter 4 ligações, por isso em volta dele sempre vão ter 4 tracinhos, né? E o hidrogênio, como só faz uma ligação, um único tracinho. Deu para entender? Sim, gente? Sim. Tá fácil, né? Existem outras ligações que podem ocorrer, né? Como ele faz 4 ligações, ele pode fazer 2 ligações com outro átomo, né? Também pode fazer 3 ligações, ou com outro átomo de carbono, ou com um átomo diferente. Como é que eu represento nessa situação? Simples, eu coloco um tracinho em cima do outro, ó. Aqui eu estou representando o que nós chamamos de dupla ligação, né? Como se fosse um sinal de igual. E numa tripla eu coloco 3 tracinhos, tá? Vamos ver como fica na molécula. Ó, aqui eu tenho uma estrutura formada por 6 átomos de carbono.
cada carbono tem as 4 ligações, sendo que aqui eu tenho 2 tracinhos. Isso indica o que para mim? Que entre esse carbono e esse eu tenho uma dupla ligação, tá? Tudo bem? A molécula do lado. Oi. Voltar no slide anterior, por favor. Pronto, obrigada. Nada. Professora, Oi. mas por que que em alguns casos ele tem que fazer 2 ou 3 ligações de uma vez? Porque aí depende da configuração e do composto que tem ali, entendeu? Ele vai fazer as 4 ligações. Como ele vai fazer, aí depende do produto, do composto que você tem aqui, entendeu? Entendi. Esse produto aqui em questão, esse composto, ele é formado por essa estrutura, né? Que tem dupla ligação. Ó, tem 1, 2, 3 pares de dupla ligação, né? E esse aqui, a configuração, né? O produto, ele tem essa característica de 3 ligações. Então, depende do tipo de reagente. Esse aqui é o benzeno. Alguém já ouviu falar no benzeno? Pessoal que trabalha na empresa. É um solvente, um reagente muito famoso. Tem um cheiro muito forte, muito característico, tóxico. Ele é o benzeno. Ao longo aí do semestre, vocês vão ver muito ele desenhado de uma forma um pouco diferente. Tá? Se ele vai fazer 2, uma ligação, depende do tipo de substância que você tem ali. Tá bom? Vamos lá. Outro tipo é a fórmula estrutural condensada, né? Ela é um pouco mais fácil de representar, um pouco mais simples, e a maneira que a gente vai utilizar aqui em ciclo, agora não é mais ciclo 1, né? Em ciclo, tá? Em química orgânica. Como é que a gente faz? A gente condensa, por isso tem esse nome, fórmula estrutural condensada, né? A gente simplifica a quantidade de tracinhos pela quantidade de hidrogênio. Então, eu olho lá em volta do carbono e eu vejo, tem 3 hidrogênios, então eu coloco o símbolo do hidrogênio e o número 3, tá? Então, é aquela em que a quantidade de átomos de hidrogênio ligados a cada carbono é abreviada, colocando seu símbolo apenas uma vez e adicionando no canto inferior direito um índice, que é o número que mostra quantos hidrogênios estão ligados naquele carbono. Nossa, parece complicado, né? Mas não é, gente. Olha lá. Então, aqui, eu tenho essa substância aqui, que é o metano, né? É aquele gás lá que solta na decomposição de matéria orgânica, muito presente nos lixões. Então, eu olho, eu tenho um carbono e quantos hidrogênios eu tenho em volta dele? 4, né? Então, eu coloquei um carbono, o hidrogênio e coloco o número 4. Esse número 4 está me dizendo que eu tenho 4 hidrogênios ligados naquele carbono. Tá bom? Vamos para o exemplo de baixo. Então, eu vou fazer primeiro esse carbono aqui. Quantos hidrogênios eu tenho ligado nesse carbono, gente? Nesse primeiro aqui? 1. Então, eu coloquei ele aqui. Se eu tenho um só, eu não preciso colocar número nenhum, tá? Aí eu tenho uma tripla ligação, tá aqui, ó. Eu vou para o carbono vizinho. Tem algum hidrogênio nele? Não. Não, então eu não coloco nada. Aí eu vou para o terceiro. Tenho quantos hidrogênios aqui? 3. 3. Então, eu coloquei o hidrogênio aqui e o número 3. Simples? Sim. Esse composto e esse aqui, ó, são os mesmos, tá? Eu só representei, desenhei a cadeia de uma maneira diferente. Mas é o mesmo composto, é a mesma substância, tá bom?
Deu para entender? Sim, foi. Sim. Vamos em frente. Mais um exemplo aqui, gente, ó. Vamos olhar esse primeiro, tá? Primeiro carbono tem quantos hidrogênios? 3. 3. Olha lá. 1, 2, 3. Então, coloquei aqui, ó. Hidrogênio, 3. Aí eu fui para o segundo. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 2. Coloquei aqui, ó. E o último aqui, quantos hidrogênios eu tenho? 3. 3. Pronto. Coloquei aqui. Assim eu passei da fórmula plana para a fórmula condensada, tá? Essa aqui é a fórmula que a gente mais vai utilizar aqui em química orgânica, ok? Observação. O que mais utilizaremos em ciclo será a fórmula estrutural condensada. É essa daqui, tá? Que a gente vai precisar dela para desenhar as reações químicas, né? Então, é a que a gente mais usa, tá bom? Vamos em frente. A última, fórmula de linhas, né? Os carbonos são representados em forma de linhas, ou seja, a gente faz um traço mesmo. Esse traço, essas linhas, devem ser apresentadas em zigue-zague. Como assim? Sobe, desce, tá? A extremidade da linha representa o carbono, então eu não vou desenhar o carbono. Aquela linha, aquele risco que aparece ali, já está me dizendo que eu tenho um composto orgânico ali, tá? Nesse tipo de representação, os átomos de hidrogênio não aparecem, a gente não desenha, não coloca, mas a gente sabe que eles estão ali. Por que que a gente sabe? Porque a gente sabe que o carbono faz 4 ligações, né? Então, se eu não coloquei nenhum outro átomo ali, eu sei que essas ligações foram preenchidas com hidrogênio, tá? Vamos ver um exemplo para a gente entender. Então, aqui, ó, eu tenho uma fórmula estrutural condensada que eu vou passar para a fórmula de linha. Olha como ela fica. Simples assim. Tá vendo, gente? Então, eu sei que cada ponta dessa aqui, ó, é um carbono, né? Eu olhei aqui, eu tenho quantos carbonos? 3, né? Ó, 1, 2, 3. Onde eles estão na fórmula de linha? 1, 2, 3. E os hidrogênios, professora? Eu não represento. Mas eu sei que eles estão aqui. Por que que eu sei? Porque o carbono faz as 4 ligações. Uma delas é entre ele, não é? Ó, eu tenho uma aqui. Essa ligação é entre esse carbono e esse. Então, é o traço que está aqui no meio. E os outros, eu não represento porque é o hidrogênio. E aí? Difícil? Confuso? Olha lá, o cachorrinho entendeu. Ou não, né? Vamos ver mais um exemplo para ver se a gente entendeu mesmo? Olha lá, esse aqui, né? 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos. Como é que fica? Olha lá. Então, aqui eu tenho 1 carbono, 2, 3, 4. Tá vendo? Pronto. Essa é a minha fórmula de linha. Tá? O hidrogênio eu não represento, mas eu sei que ele tá ali. Tá bom? Vamos ver o outro. Olha lá. Agora eu tenho aqui, ó, uma dupla ligação. Como fica? Eu represento a dupla ligação aqui embaixo, ó. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E entre o carbono 1 e o carbono 2, eu tenho uma dupla ligação.
Vamos ver outro. Oi, pode falar. E só os compostos orgânicos que podem ser representados assim pelas linhas? Só os compostos orgânicos. Ah, tá. Isso veio para facilitar o pessoal que trabalha com uma estrutura muito grande, né? Como o pessoal que publica muito artigo científico em revista, porque a gente tem pessoal da indústria farmacêutica, né? Que tem aquelas estruturas bem grandes, pessoal que trabalha com plástico, com polímero, como ficar desenhando tudo aquilo, né? Então, facilita muito para eles. Por isso que veio essa representação, essa nomenclatura. Aqui eu tenho uma cadeia que nós dizemos que ela é fechada, tá vendo? Fechadinho, ó. Eu não sei onde começa e onde termina. Como é que eu represento? Apenas um quadrado. Quando a gente está na sala, eu falo para o pessoal, olha, o professor de matemática lá na escola chama Fábio. Eu falo que por Fábio é um quadrado, né? Com 4 lados iguais, para mim é um composto orgânico formado por 4 átomos de carbono numa cadeia fechada, né? E é mesmo, né? Se a gente olha isso aqui numa revista, num livro de química, é um composto orgânico, não é um quadrado, tá? Então, eu olho aqui, eu sei que tem 4 átomos de carbono e 8 hidrogênios. E não tenho nenhuma ligação dupla ou tripla. Se eu tivesse uma dupla, era só colocar um tracinho aqui dentro. Tá bom, gente? Deu para entender? Sim. Sim. Fácil, né? Com esse tipo aqui, vocês não precisam se preocupar muito que a gente não vai usar, né? O pessoal que vai fazer Enem, vestibular, às vezes cai, tá, gente? Então, se não entendeu muito bem, pergunta. E aí, por último, a fórmula molecular. Ah, já eu botei a palavra linha, mas não é. Fórmula molecular. Vamos corrigir já, né? Fórmula molecular. A fórmula molecular indica o número correspondente de cada átomo que eu tenho na molécula, cada elemento, né? Aqui a gente não usa muito, vocês já vão entender por quê. Quem usa muito a fórmula molecular, a Priscila vai usar bastante na disciplina dela, o pessoal que trabalha com química inorgânica usa bastante a fórmula molecular, mas aqui a gente não usa, tá? Mas a gente ensina também. Então, olha só. Como é que eu monto a fórmula molecular? Eu conto quantos átomos eu tenho. Se eu olhar nessa estrutura, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, eu coloco aqui C3, tá? Aí eu vou para os átomos de hidrogênio. Olha lá. 3, 4, 5, 8. Então, coloco lá, hidrogênio 8. Deu para entender? Sim. Sim. Então, vamos em frente. Tem outros exemplos. Como ficaria a fórmula molecular aqui? Vamos lá. C4 e H10. Hidrogênio 10. Isso mesmo. C4H10, né? Então, eu tenho 4 carbonos, tá aqui, e 10 hidrogênios. Muito bom. E aqui? C4H8. Muito bem. C4H8. Tá vendo por que eu não posso usar aqui a fórmula molecular? Pela fórmula molecular, eu consigo ver a minha dupla ligação? Não. Não. E quando eu vou montar uma reação química, eu preciso saber que ela existe e qual a posição que ela está, né? Porque a posição dela vai me informar o tipo de produto que eu vou ter daquela reação, tá?
Por isso aqui eu não costumo usar a fórmula molecular, tá bom? Outro exemplo aqui. E agora? Como fica? C4H8. C4H8. Tá vendo? Mais um exemplo que eu não... Porque eu não posso usar, né, a fórmula molecular aqui. Ó, eu tenho dois compostos totalmente diferentes, né? Eles são orgânicos, mas eles são diferentes. Um é uma cadeia que nós chamamos de aberta, ela tem um começo e um fim. Tem a dupla ligação. E a outra, ela é fechada. Eu não sei onde começa, onde termina, não tem dupla ligação. Mas ambas têm a mesma o quê? Fórmula molecular, né? Nós chamamos isso aqui de isômeros. Eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula molecular, mas a estrutural é totalmente diferente. Então, por isso que aqui em Química Orgânica a gente não costuma usar a fórmula molecular, mas a gente ensina, tá bom? Claro, gente? Sim. Ah, tá bom. Sim. Ah, vamos ver se vocês realmente entenderam, hein? Vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos lá. Eu tenho essa fórmula estrutural plana. Como ficaria a fórmula estrutural condensada dela? CH3, CH2, CH3. Isso mesmo. CH3, CH2, CH3. Muito bom. E a fórmula de linha? 3 linhas e zigue-zague. Vamos ver. 2 linhas. Ó, eu tenho um carbono aqui, 2 e 3, tá? Não tenho a terceira linha. 2 linhas já me representam 3 átomos de carbono, tá bom? E a fórmula molecular? C3H8. C3H8, muito bem. E aí, agora, vamos complicar um pouquinho? Como ficaria a fórmula estrutural condensada desse segundo aí? CH3. O. CH3. Oxigênio. Isso. CH3, oxigênio, CH3. Muito bom. E a fórmula de linha? Linha, O, linha. Nossa, muito bom. Linha, ó, linha. Gente, eu só não represento o hidrogênio, tá? O hidrogênio, eu não desenho ele na fórmula de linha, mas qualquer átomo diferente dele, eu tenho que representar. Outra coisa, a ponta da linha, ela me indica o carbono. Qualquer átomo diferente do carbono, eu tenho que usar o símbolo dele, que é o caso aqui do oxigênio, tá? Se eu tivesse um nitrogênio aí no meio, né? Eu colocaria, cadê a minha seta? O nitrogênio aqui, tá bom? E como fica a fórmula molecular? C2H. C2OH6? Primeiro o hidrogênio, tá? Eu uso ordem alfabética, primeiro o hidrogênio. Nas fórmulas moleculares eu sempre vou representar carbono, hidrogênio e os demais. Então, olha lá. C2H6O, tá? Se tem um só, não precisa colocar um, tá bom? Vamos lá, mais um. E agora, o de baixo, como fica? CH2.
CH2, CH2. Muito bem. CH2, CH2, CH2. Outra coisa aqui, ó. O hidrogênio está desenhado aqui para fora. Tanto faz eu desenhar ele para fora como para dentro, tá, gente? Não faz diferença, né? Na condensada não vai fazer diferença. E como fica a fórmula de linha? Um triângulo. Isso mesmo. Olha lá, que o pessoal da matemática é um triângulo, né? Pra gente, é um composto orgânico de 3 átomos de carbono, ligação simples, né? E 6 átomos de hidrogênio, tá? E como fica a fórmula molecular? C3H6. Muito bem, C3H6. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não. Não? Tá tranquilo? Então, vamos em frente. Bom, vamos complicar um pouquinho, tá muito fácil, vocês não acham? Tá muito fácil, hein? Tá muito sem graça, muito fácil, não é? Vamos deixar o negócio mais emocionante, não vamos? Vamos lá. Bom, a gente falou que tem muitas cadeias carbônicas, né? Muitas mesmo. Para auxiliar aí os cientistas em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, essas cadeias elas foram classificadas, né? Elas seguem uma classificação, né? Conforme o esquema abaixo aí. Então, a cadeia orgânica, ela pode ser classificada em aberta ou fechada, né? Se ela entrar na classificação de aberta, ela pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Se ela for fechada, né, ela pode ser o que nós chamamos de alicíclica, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, ou ela pode ser do tipo aromática, poli, mononuclear, né? Se ela for poli, ela pode ser com núcleo isolado ou condensado. Nossa, quanta informação, quanto nome difícil, né? Hein, pessoal? Aí vocês vão entender que é bem fácil, tá? Eu vou pedir para quem tem telefone em mãos, tira uma foto aí dessa telinha que a gente vai usar aí para fazer uns exercícios no final da aula. Depois eu vou postar esse material aí para vocês. Terminando a aula aqui, eu já coloco lá, tá, gente? É só para a gente usar agora mesmo. Tudo bem? Posso continuar? Tirou a foto? Pode continuar. Pode continuar, já tiramos. Então, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos entender o que significa cada uma dessas classificações, tá? Primeira delas, né, que aparece lá. Aberta ou fechada. O que é uma cadeia aberta, né? Dentro da aberta, a gente ainda viu que ela pode ser homogênea ou heterogênea, normal, ramificada, saturada ou insaturada. Nossa, muita coisa, né? Então, a cadeia aberta, primeiro vamos entender o que é. Ela não fecha, eu tenho um começo e um fim, né? Diferente lá da cadeia fechada que a gente viu, que era um triângulo, um quadradinho, né? Um hexágono, né? Essa é a fechada. A aberta eu tenho aqui, ó, um começo e um fim, né? Dentro dessa classificação eu ainda tenho se ela é homogênea ou heterogênea, né? Homogênea. Não possui heteroátomos entre carbono. Já a heterogênea possui o que nós chamamos de heteroátomo entre os átomos de carbono. O que é esse heteroátomo? Qual é a diferença desse para esse aqui?
Uma contém o oxigênio. Muito bem. Então, esse oxigênio aqui é o que nós chamamos de heteroátomo, né? É um átomo diferente entre os átomos de carbono, tá? Então, se eu tenho algo diferente entre os átomos de carbono, ele é chamado de heteroátomo. E aquela cadeia é heterogênea, ok? Se esse oxigênio estiver preso aqui, ele não é considerado um heteroátomo, tá? Ele só é heteroátomo se ele estiver, ó, entre átomos de carbono, tá bom? Depois, normal ou ramificada? Qual que é a diferença entre essas duas aqui? Professora, você pode voltar um pouquinho, por gentileza? Você está fotografando tudo? Não, é que eu não peguei a outra, eu só peguei a homogênea só. A primeira explicação da homogênea. A heterogênea, ela tem o heteroátomo aqui, ó. Quem é o heteroátomo? É aquele átomo diferente, que está entre átomos de carbono. Se você olhar na homogênea, okay. ó, só tem o carbono, né? E se você olhar aqui, eu tenho carbono, oxigênio e carbono. Esse oxigênio, ele é considerado um heteroátomo. Então, a minha cadeia é heterogênea, tá? Deu para entender? Ok, obrigada. Deu sim. Se esse oxigênio estiver preso aqui, ele não é considerado um heteroátomo, tá? Só é quando ele está entre carbonos. Então, vamos lá. Já normal e ramificada, né? Normal, uma linha reta, só carbono, né? Pode ter a presença de heteroátomo, né? Eu posso ter oxigênio aqui, não tem problema nenhum. Já na ramificada, eu possuo o que nós chamamos de ramificação, ou seja, radicais. Quem são esses radicais? São grupos formados por átomo de carbono que se ligam numa linha principal, né? Que nós chamamos de cadeia principal. Então, aqui eu tenho a minha cadeia principal e eu tenho um outro carbono aqui presinho, ó. Esse carbono aqui é o que nós chamamos de ramificação, é um ramo da cadeia. Então, essa cadeia aqui, ela é ramificada, tá? Pessoal, depois nós vamos trabalhar em cima de exemplos, vocês vão ver que fica mais fácil, tá? Vamos em frente. Saturada e insaturada. Qual é a diferença, né? Na cadeia saturada, eu só tenho ligação simples entre átomos de carbono. Sempre vai aparecer um único traço entre eles. Na insaturada, né? Eu tenho o in aqui, eu falo para meus alunos, olha, tem um in aqui no nome, tem algo a mais. Quem é esse algo a mais? É a dupla ou a tripla ligação entre átomos de carbono, ok? Então, se eu olhei lá uma estrutura, né, uma cadeia carbônica, eu vi que tem dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono, olha só, entre os átomos de carbono, a minha cadeia é insaturada, tá? Deu para entender? Deu. Então, vamos lá. Já fechada, né? Cadeia fechadinha. Não consigo ver onde começa, onde termina, né? A gente viu que na fórmula de linha, a gente costuma representar pelas figuras geométricas, o quadrado, o triângulo, né? Elas também são chamadas de cíclicas. Cíclica, de ciclo, de fechada, tá? Elas podem ser aromáticas, saturadas ou insaturadas, homogênea ou heterogênea. Vamos ver. Então, olha aqui. As alicíclicas ou não aromáticas são aquelas cadeias fechadas normal, né? Elas podem ter só ligação simples, pode ter a presença de uma dupla ligação, né?
Sem problema, tá aqui, ó, o nosso quadradinho, né? O hexágono, tudo bonitinho aqui. Já a aromática, eu tenho a presença de 3 pares de dupla ligação, tá? É esse carinha aqui que nós chamamos de anel aromático ou anel benzênico, tá? É o nosso benzeno. Aqui, ó, eu tenho 3 formas de representar esse anel, né? Posso representar pelas ligações, na fórmula estrutural, né? Plana. Posso representar ele assim, na fórmula de linha, ou eu também posso representar ele assim, com essa bola no meio, né? Por que que o pessoal coloca essa bolinha no meio? Porque essas 3 ligações que eu tenho no anel, elas ficam circulando aqui, né? A gente fala que elas estão em ressonância, tá? Você pode ter ela aqui, como pode ter ela aqui, né? Como pode ter aqui, essa pode passar para cá. Então, eu tenho os 3 pares de anel alternado com uma ligação simples, os 3 pares de ligação, perdão, alternado com ligações simples, né? Mas que estão circulando aqui dentro dessa cadeia fechada, tá? Então, se eu olhei para uma estrutura, né, uma cadeia carbônica, eu vi a presença desse anel aqui, desses 3 pares de dupla ligação, eu falo que ela é uma cadeia aromática. Ela tem a presença do anel aromático. Deu para entender? Sim. Então, tá ótimo. Quando ela pode ser, né, aromática, mono ou poli? Mono, só tem um anel. Eu olho a estrutura toda, só tem um anel, tá? Só tem um, que pode ser representado assim ou pela bolinha. Então, eu falo que ela é mononuclear. Mono, o quê? Um anel. Poli, tenho mais que um. Pode ter mais que um, ó. Um grudadinho no outro, tá vendo? Tem 1, 2. Aqui eu tenho outra que é poli também, porque tem 2 anéis. Posso ter estruturas que tem 3, 4, 5 anéis aromáticos, tá? Eles podem ser do tipo isolados ou condensados, né? A gente fala que ela é uma cadeia aromática polinuclear com núcleo isolado, ou aromático polinuclear com núcleo condensado, né? Como é que eu sei? Ela é isolada quando eu tenho um átomo de carbono entre um anel e outro, tá? Como é o caso aqui, ó. Gente, essa estrutura e essa aqui são as mesmas, é o mesmo composto. Elas só estão desenhadas de formas diferentes, mas é o mesmo produto, tá? A mesma substância. O que que tem entre elas, então? Um átomo de carbono. Então, eu falo que eles estão o quê? Isolados. Agora, o condensado. Olha lá, parece a colmeia de abelha, né? Tá tudo juntinho, ó. Tudo grudadinho no outro. Então, eu falo que ela é poli, porque tem mais de um. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Mas ela é condensada. Por quê? Tá tudo grudadinho, ó. Não tem nenhum carbono separando um do outro. Tudo bem? Tudo ok, professora. Ela também pode ser saturada ou insaturada, né? Olha só, saturada só tem ligação simples entre os carbonos, e a insaturada eu tenho a presença da dupla ligação. Então, tenho dupla, simples, simples e simples, tá? Homogênea, né? Também chamada de homocíclica, homo, né? Vem de homogênea e cíclica de cadeia fechada. É quando eu não tenho a presença do heteroátomo, ó. Já na heterogênea ou heterocíclica, olha quem está aqui. O oxigênio entre esses 2 carbonos, né? Então, ela é uma cadeia o quê? Heterogênea.
tá? Fechada, né? Mas é heterogênea. Já a mista, né? A última classificação que a gente tem, se eu olhar para ela, eu tenho um lado fechado, cadê a minha seta? Aqui, ó. Um lado fechado, tá vendo? Essa ponta da cadeia, ela é fechadinha, né? Tem 4 átomos de carbono fechados. E aqui, ó, tem uma parte toda aberta, né? Formada por 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, eu falo que ela é mista, ou seja, tem um lado fechado e o outro aberto. Tranquilo? Será que esse silêncio é bom ou é ruim, hein, gente? Muito bem. Então, vamos praticar um pouquinho. Vocês tiraram a foto que eu pedi lá daquela tabelinha lá no começo? Sim. Então, vamos ver. Vamos ver se tiraram mesmo. Se eu pedisse para vocês classificarem essa cadeia, a primeira classificação que a gente faz, ela é aberta ou é fechada? Aberta. Aberta. Muito bem, aberta. Então, eu vou lá na parte daquele diagrama da cadeia aberta, certo? Certo. Só naquele ladinho lá. Depois, o que vem lá? Quem lê para mim o que vem lá? Normal ou ramificada? Muito bem. Ela é normal ou ramificada? Normal. Normal. Normal, é uma linha reta, né? Não tem nenhum raminho aqui embaixo, ó, não tem nenhuma ramificação. Muito bem. O que vem depois? Saturada ou insaturada? E ela é saturada ou insaturada? Insaturada. Insaturada. Muito bem, ó, insaturada. Eu tenho uma dupla ligação entre esses carbonos aqui, não é? E o que vem depois? Homogênea ou heterogênea? Heterogênea. 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 Heterogêneo.